Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje vamos analisar a abrangência dos direitos fundamentais, os destinatários, a proteção especial dada aos direitos fundamentais e a eficácia e aplicabilidade desses direitos. Muito bem, começando então com a abrangência dos direitos fundamentais. Vimos em blocos anteriores que os direitos fundamentais, eles estão consagrados no título 2 da Constituição. Ou seja, direitos fundamentais é o gênero que abrange as seguintes espécies: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e eleitorais e partidos políticos. Temos aqui os artigos 5º ao artigo 17 da Constituição. Então, quando eu falo direito fundamental, eu estou falando de todos esses direitos, porque direito fundamental designa o gênero. Direitos individuais consagrados no artigo 5º, os direitos coletivos também. Direitos sociais que estão consagrados do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição. Os direitos de nacionalidade no 12 e 13, os direitos políticos e eleitorais 14 a 16 e os partidos políticos no artigo 17 da Constituição. Então, cuidado! Quando eu falo direito fundamental, eu estou abrangendo todas essas espécies de direitos que nós acabamos de mencionar. E é importante a gente entender essa temática pelo seguinte: se você for até o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, você vai ver lá as chamadas cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São nada mais do que os temas que o poder constituinte originário determinou que eles não poderiam ser abolidos ou restringidos no exercício do poder constituinte derivado reformador ou revisor. Vamos traduzir? O que a Constituição estabeleceu originalmente no 60, parágrafo 4º? Que este núcleo de temática não poderia ser abolido por emenda constitucional. Ou seja, não poderia ser retirado completamente da Constituição ou ter a sua aplicabilidade ou previsão reduzida. Agora, cuidado! É possível emenda constitucional de cláusula pétrea? Sim, desde que ela não esteja abolindo ou reduzindo a aplicação, e sim ampliando a proteção daquela consagração. Exemplo, a emenda constitucional 45 de 2004 acresceu ao artigo 5º 2 parágrafos, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Artigo 5º pode ser objeto de emenda, sim, desde que seja para acrescentar e nunca para diminuir ou restringir algo que já está consagrado. Agora, cuidado. O artigo 60, parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado, 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, 3, a separação dos poderes e 4, os direitos e garantias individuais. Por que eu falei individuais bem devagar? Porque eu quero que você preste bem atenção nessa questão. O 60, parágrafo 4º, inciso 4, estabelece que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser objeto de emenda constitucional que vise abolir ou restringir a sua aplicação. Agora, a gente acabou de ver que os direitos fundamentais não se restringem aos direitos individuais. Quando eu falo direito fundamental, eu estou falando de todas aquelas espécies, o que significa dizer que direito individual é uma das espécies de direitos fundamentais. Portanto, o que é cláusula pétrea?
conforme expressamente estabelece a Constituição? Direito fundamental ou direito individual? Cuidado! Direito individual. Aí você fala, ai professora, quer dizer que só o direito individual é cláusula pétrea? Nenhum outro direito que é fundamental é cláusula pétrea? Não por previsão expressa, mas sim por interpretação extensiva dos nossos tribunais. E essa interpretação, ela é baseada em um princípio, que é chamado princípio da proibição do retrocesso. A ideia é simples. Quando eu tenho um direito fundamental, eu tenho um direito extremamente importante à pessoa. Esse direito, ele é um direito que protege a pessoa do abuso e do arbítrio daquele que está no poder, garantindo condições mínimas para que ele exista de forma digna. Muito bem. Se esse direito tem esta natureza, esta importância, a partir do momento que esse Estado documenta e reconhece esse direito, não seria possível tirar esse direito, abolir ou diminuir a proteção. Por quê? Porque a gente estaria dando um passo para trás. Por isso, o princípio da proibição do retrocesso consagrou um direito fundamental, não pode mais diminuir ou retirar aquela proteção. Por quê? Porque em direito fundamental a gente olha para o futuro e nunca para o passado. A ideia é sempre consagrar e aumentar a proteção, nunca diminuir a proteção. Por isso que expressamente são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Agora, por uma interpretação extensiva desse dispositivo, com base no princípio da proibição do retrocesso, todo e qualquer direito fundamental seria cláusula pétrea. Professor, o que eu respondo na prova da OAB? Depende da forma que o seu examinador perguntar. Se ele perguntar expressamente dispõe a Constituição, você coloca direito e garantia individual. Agora, se ele colocar lá, os direitos fundamentais são tidos como cláusulas pétreas em razão da sua natureza, da sua importância, você também pode colocar isso como certo. Então, vai depender da forma com que ele construiu a questão para que você consiga responder. Muito bem, vamos a outro tema importantíssimo acerca dos direitos fundamentais, que são os destinatários desses direitos. Muito bem. O artigo 5º caput da Constituição dispõe o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Essa é a redação do artigo 5º caput da Constituição. E por que a gente acabou de fazer a leitura? Exatamente porque no caput eu encontro quem são expressamente os destinatários dos direitos fundamentais. Vejam só, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país esses direitos que são tidos como fundamentais, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos dos incisos do artigo 5º. A questão é, quem são os destinatários? Se você lê o caput, você vê, isso é fácil, são os brasileiros, e aqui eu não faço distinção entre nato e naturalizado, então basta que seja brasileiro, e os estrangeiros. Só que não é qualquer estrangeiro, é o estrangeiro residente no país. Muito bem, então o estrangeiro residente no país é destinatário de direito fundamental. Ótimo. A questão é, e quem não está abrangido nesta previsão do 5º caput? Também pode invocar esses direitos tidos como fundamentais? Quem seriam? Os estrangeiros não residentes e as pessoas jurídicas. Vamos lá, então. Começando com os estrangeiros não residentes no país. Veja qual é a ideia da Constituição quando dispõe dessa forma o raciocínio. A ideia do Constituinte era a seguinte: eu, como Constituição, como reconhecedora de direitos, posso
outorgar esses direitos para quem? Para quem tenha vínculo comigo, no meu estado, ou seja, para quem seja nacional, brasileiro. Então, totalmente lógico. A minha Constituição consagra direito àqueles que estão vinculados ao meu território, ao meu estado. Mas também eu posso ter no meu território pessoas que estejam residindo aqui, que não sejam tecnicamente ligadas ao meu território, ou seja, que não sejam nacionais, e sim estrangeiros. Então, se o estrangeiro está residindo aqui, ou seja, ele está em território nacional, ele tem essa proteção. E os brasileiros, aí indiscutível. Só que ao tentar ampliar a proteção, o Constituinte acabou restringindo. Por quê? Eu posso consagrar direito fundamental a um argentino que está morando em Buenos Aires? Não. Por quê? Porque ao argentino é invocado o quê? Os direitos reconhecidos e previstos pelo Estado soberano argentino e não pelo Brasil. Então, a invocação é da Constituição argentina, não da Constituição brasileira. Por quê? Porque ele é argentino e está no território argentino. Agora, e se esse argentino pega o seu carro e vem até o Brasil? Ele está em território nacional. Ele não mora aqui, mas ele vai passar as férias, 2 meses aqui de férias. E aí, como fica? Ele, dentro do território nacional, não pode invocar a proteção de direitos que protegem o indivíduo do abuso do arbítrio do Estado? Resposta dada pelo Supremo: pode sim. Então, na verdade, a redação deveria ser assim: aos estrangeiros que estejam em território nacional. Aí ficaria mais clara a ideia de proteger mesmo aqueles que não têm um vínculo com o Estado brasileiro. Porque a Constituição brasileira não poderia outorgar direitos, por exemplo, aos japoneses, que estejam no território japonês, porque lá eles têm o reconhecimento de direitos próprios de forma soberana por aquele Estado. De qualquer forma, esse é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria. Existe uma corrente doutrinária que entende em sentido contrário, que diz que, na verdade, os estrangeiros não residentes que estejam no território nacional não podem invocar a proteção da nossa Constituição, mas sim devem invocar instrumentos que possam ser aplicados em território nacional que tenham a mesma natureza, ou seja, tratados internacionais de direitos humanos. Tem a mesma natureza, mas ele não está restrito à questão da soberania e reconhecimento daquele Estado. Pode ser invocado independente do local ou do Estado que a gente esteja falando. Então, esses estrangeiros deveriam invocar a proteção de tratados internacionais, ou seja, fundamento de direitos humanos. Mas o Supremo entende que não. Basta que esteja em território nacional para que possa invocar a proteção da Constituição e de direitos fundamentais. Com relação às pessoas jurídicas, a ideia é a mesma. Todavia, com relação às pessoas jurídicas, a proteção ela vai até onde couber com relação à constituição dessa pessoa. Tem uma pessoa jurídica, então não são todos os direitos fundamentais que são aplicáveis a elas. Então, as pessoas jurídicas, na medida em que houver a possibilidade de aplicação, também são destinatárias de direitos fundamentais. Em resumo, quem são os destinatários de direitos fundamentais? Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, desde que estejam dentro do território nacional. E para terminar essa aula, vamos falar da eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Vamos analisar o artigo 5º, parágrafo 1º. O artigo 5º, parágrafo 1º, dispõe o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aí você lê esse dispositivo, tranquilo, decora para a prova e depois acaba errando na hora da prova. Aí você fala, professora, eu decorei e errei. Por quê? Porque o seu examinador, ele pode brincar com a palavra aplicação e aplicabilidade. Então, a gente não pode confundir a aplicação com aplicabilidade dos direitos fundamentais. Quanto à aplicabilidade dos direitos fundamentais. A aplicabilidade, lembra? Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eu tenho normas de eficácia plena, contida e limitada. A plena e a contida têm aplicabilidade imediata.
Já a limitada tem aplicabilidade imediata, o que significa dizer depende de um instrumento que viabilize, que possibilite o exercício desses direitos. Agora, a aplicabilidade, ela não se confunde com a aplicação. Então, eu tenho, quanto à aplicabilidade, direitos fundamentais com aplicabilidade imediata, ou seja, normas que tenham eficácia plena e contida, que são, na maioria, os direitos individuais, e aplicabilidade imediata. São, em maioria, as normas de eficácia limitada, os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o artigo 6º tem aplicabilidade imediata. Artigo 5º, na sua grande maioria, não são todos, aplicabilidade imediata. Agora, isso não tem nada a ver com o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aí você fala, professora, como que pode ter aplicação imediata se a senhora falou que tem aplicabilidade imediata em direitos sociais? A questão é a seguinte: o que significa aplicação imediata? Aplicação imediata significa que os direitos e garantias fundamentais são dotados de meios e elementos que possibilitam a sua efetivação. Na verdade, existem instrumentos e mecanismos que possibilitam, que efetivam a sua aplicação. Exemplos: ADIM por omissão e mandado de injunção. Então, no artigo 5º, propriamente, o mandado de injunção, que a gente vai estudar no momento oportuno, seria um instrumento, um meio que possibilita a aplicação imediata do direito fundamental. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha a norma que defina, que regula aquele direito, eu tenho um instrumento que me possibilita o exercício desse direito, mesmo quando não haja regulamentação devida naquele caso. Ou seja, tem como suprir a ausência de uma regulamentação. São os mecanismos que possibilitam e efetivam a aplicação dos direitos fundamentais. Então, cuidado, hein? Não confunda a aplicação imediata, que todos os direitos fundamentais têm, que são os meios e elementos que possibilitam a sua efetivação, com aplicabilidade imediata. Essa também aplicável aos direitos fundamentais, e aí vai depender da eficácia da norma, se plena, contida ou limitada. Espero que você tenha gostado dessa aula e convido você para compartilhar, curtir e assistir o nosso próximo encontro, que a gente vai falar do tema que mais tem sido cobrado no exame da OAB, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, artigo 5º, parágrafo 3º. Obrigada pela atenção e até lá!